A gente tem uma cobertura que vem correndo a nossa programação e que ao longo do Band News no meio do dia a gente vai continuar, que é a cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul. Os temporais produzindo uma tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul. Então a gente vai atualizar com as informações, a nossa equipe de repórteres, contando como está a situação lá nesse momento. Quem acompanhou desde cedo, quem vem acompanhando desde cedo, quem acompanhou ao longo dos dias, está vendo o tamanho desse estrago, o desafio que a cada momento vai se tornando mais dramático, não só pelo volume de chuvas, mas também pela consequência das chuvas, aquela quantidade de água que vai encharcando o solo e aí provoca desabamentos. Então é algo que mesmo quando a chuva acaba, o problema continua. E a gente vai acompanhar, a gente vai descrever, a gente vai contar como é que estão as coisas por lá e atualizar para você ficar bem informado sobre o que está acontecendo. É importante a gente notar também, acompanhar em Brasília, nós vamos poder falar um pouquinho sobre a situação política. Tensão, porque a gente tem problemas que são próprios da política, que se resolvem, um mal-estar, um probleminha de relacionamento deles lá, sem interferência na nossa vida. Agora, quando tem interferência na nossa vida, é um problema muito grave. E está tendo interferência na nossa vida. Basta ver a patetada, a confusão, as decisões atrapalhadas desse governo, né, com relação à desoneração da folha de pagamentos. Uma situação desrespeitosa, desrespeito em relação ao Congresso Nacional, desrespeito em relação à sociedade brasileira. Governo não é feito para brincar. Governo é feito para tocar as coisas. E muitas vezes, quando a gente olha para um governo, o que a gente espera é um mínimo de integração, e não está havendo integração nesse governo. É visível a falta de integração, denunciada pelo próprio presidente da República, que já fez reunião para pedir integração, que já fez reunião para pedir coordenação política, que já fez reunião para pedir que os ministros participem das negociações políticas, mas está tudo mal parado. Eu queria chamar a atenção para esse assunto. Eu vou falar um pouco mais sobre ele. Lembrar também que hoje nós vamos entrevistar Marcos Paulo Novaes, superintendente executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde. Hoje, uma preocupação, talvez depois da casa própria, é a preocupação número 1 das pessoas, é um plano de saúde. É o plano de saúde. É a saúde. E quando a gente coloca a alimentação de qualidade dentro de saúde, vira a primeira preocupação. Quando a gente separa, é a segunda preocupação do brasileiro. É o plano de saúde. A saúde. Como é que está a saúde hoje no Brasil? Para quem está no SUS, tem os desafios que a gente conhece. Para quem está nos planos de saúde, tem os desafios que a gente não conhecia. Um sistema em que os hospitais reclamam, um sistema em que os planos de saúde reclamam e um sistema em que a gente também reclama. Ou seja, é um sistema que não está funcionando. Então, a gente precisa entender e investigar. E um dos personagens, seguramente, são os planos de saúde. Então, tem uma associação que reúne os planos de saúde. O superintendente executivo dessa associação, Marcos Paulo Novaes, vai conversar com a gente. Que horário ele vai conversar com a gente? Eu não me lembro exatamente o horário que ele vai conversar com a gente, mas a gente vai colocá-lo aqui para falar com a gente, explicar o que está acontecendo. Vai ser 1h20, viu, Eneg? 1h20. Então, 1h20, a gente vai conversar com o Marcos Paulo Novaes. Tema da maior importância. Hoje, os planos de saúde se tornaram gestores de recursos com dificuldade. Mas e gestores de saúde? Vamos falar sobre isso com ele. No caso da política, eu queria voltar um pouquinho. A impressão que passa hoje, em cada crise que a gente vê, isso vai ficando muito forte, muito claro, o presidente da República está só. O presidente da República está sem conselheiros à altura dele. E eu não estou dizendo que o presidente da República, Lula,
é um personagem que não tem ninguém que possa estar à altura dele, mas as pessoas que o cercam hoje não têm com ele uma história comum que possa dar a essas pessoas uma liberdade de falar com ele, como já aconteceu em governos anteriores. Quando ele tinha, por exemplo, Antônio Palocci e José Dirceu, no começo do governo dele, que falavam com ele de igual para igual, sabendo que ele era o presidente, mas falavam de igual para igual. Davam para ele um retrato do que estava acontecendo, se informavam junto à sociedade, tinham interlocução com a sociedade e levavam para o presidente sem medo um pouco daquilo que estava acontecendo. Conselheiros, pessoas com liberdade. Os presidentes que tiveram conselheiros se deram melhor do que os presidentes que não tiveram conselheiros. Presidentes sem conselheiros: Fernando Collor de Mello, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro. Pessoas que tinham pânico de falar com o presidente. Pessoas que tinham medo do presidente da República. Presidentes que tinham conselheiros e que falavam com ele e que, obviamente, eles estavam abertos para escutar, porque os presidentes que não têm conselheiros, eles não estão abertos para escutar. José Sarney, Itamar Franco, Lula 1, Lula 2, Michel Temer. Esses ouviam porque queriam ouvir, ainda que decidissem da forma que bem entendessem, mas ouviam. Então, se a gente voltar para o governo Fernando Henrique, por exemplo, o governo Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique escutava algumas pessoas antes de tomar uma decisão. O ex-governador do Rio, Moreira Franco, por exemplo, era um conselheiro do presidente Fernando Henrique. Sérgio Mota, que foi ministro das Comunicações, lamentavelmente, morreu durante o governo Fernando Henrique, mas ele era um conselheiro do presidente da República, com uma intimidade extraordinária. Certa vez, e eu já relatei essa história aqui, eu trabalhava na revista Veja, eu era redator-chefe da Veja, ou editor executivo da Veja, não me lembro exatamente qual era o cargo que eu ocupava. Mas a revista Veja publicou uma entrevista de páginas amarelas, que é uma seção nobre da revista, com o Sérgio Mota. E ele criticou o principal programa social do governo, que era tocado pela primeira-dama, Ruth Cardoso. Chamava Comunidade Solidária, o programa da primeira-dama. E ele chamou o programa de masturbação sociológica. Imagine um ministro de Estado criticando o principal programa do governo, digamos o Bolsa Família, nos dias de hoje, e chamando o programa de masturbação sociológica. Foi uma confusão. Qualquer outro ministro, sem espaço no governo, sem acesso ao presidente, sem prestígio, teria sido demitido. Mas assim, as chineladas. Sérgio Mota, obviamente, foi chamado no Palácio do Planalto, e o diálogo entre os dois dava para ser ouvido do Palácio do Jaburu, que fica a outro extremo da esplanada, na mesma avenida, no outro canto. Dava para ouvir, que é a sede do governo do Distrito Federal. A gritaria dos dois, gritando um com o outro. Não era só os gritos do presidente, os gritos do presidente e as respostas do Sérgio Mota. Aquilo ali foi um momento que só pessoas com muita intimidade podem viver. E o presidente Fernando Henrique, com o Sérgio Mota, tinha uma relação impressionante. Moreira Franco com o Fernando Henrique Cardoso. Aliás, Moreira Franco teve papel importante, de destaque, também no governo Dilma. E não conseguia ter acesso, e era ministro dos assuntos estratégicos, e ele cuidava, por exemplo, do Conselhão. A Dilma dava bronca nele. Pode isso. E ele foi, depois, um braço importantíssimo no governo Michel Temer. Aí sim, Michel Temer o escutava. Então, Moreira Franco foi governador do Rio. Moreira Franco tem uma carreira política
importante, extensa, uma formação intelectual importante, destacada, e ele tem contribuições a dar. E tinha contribuições a dar. Quem queria ouvir, ouvia. Michel Temer, com quem ele tem uma relação de amizade, e a Dilma não ouvia. Fernando Henrique ouvia. Conselheiros, pessoas que podem dizer para onde ir. Quem são hoje os conselheiros do presidente Lula? Então, quando o presidente, como todo presidente, tem que tomar decisões e as decisões são solitárias, porque no final é ele que paga a conta, é o Bolsonaro que pagou a conta da negação da vacina e não se reelegeu, foi a Dilma que pagou a conta da pedalada fiscal e foi empichada, foi o Collor que pagou a conta, bom, aí também das estrepulias e da corrupção. Mas as opções feitas pelo governo são opções do presidente da República. Se ele não se vale de pessoas que podem aconselhá-lo, porque imagina que pode ter opiniões ou decisões sobre tudo, porque sabe tudo, a coisa fica complicada. Todo presidente, todo governante, isso vale para governador, vale para prefeito, vale para presidente de empresa, vale para presidente de clube de futebol, vale para todo mundo que toma uma síndico, todo mundo que tem uma posição em que tem que tomar decisão. Precisar de construção de apoio político? Sim. Mas não adianta ficar do jeito que está hoje. Porque a gente tem o Congresso Nacional com líderes de destaque, ocupando espaço, e a interlocução do governo fica fragilizada em parte por falta de conselheiros, de pessoas. Não é uma função de conselheiro, não. O conselheiro pode ser alguém que ocupa um posto, pode estar numa estatal, pode estar numa autarquia, não precisa estar dentro do Palácio do Planalto, não. Mas é alguém com quem o presidente conversa. Governo Sarney, os desafios do início do governo Sarney, uma loucura. O Brasil vinha de uma crise inacreditável, situação econômica lamentável, situação financeira, situação política, um caos. Debaixo de uma constituinte que estava reescrevendo o pacto social brasileiro. E como é que sobrevive um governo como o José Sarney? Com pessoas com quem ele pode conversar, pessoas da confiança dele. A sensação que passa, e quem conversa sobre o governo Lula com a gente, comigo, chama atenção para isso. Gente que conhece o presidente, gente que admira o presidente, gente que gosta do presidente e gente que sente que o presidente está desassistido, sem os conselheiros que ele já teve um dia. Claro, não dá para repetir o passado, né? Vamos fazer de novo aquilo como era para a gente chegar ao mesmo resultado. Não vai fazer, não vai conseguir. Mas do jeito que está, é crise atrás de crise, é problema atrás de problema. Então, empilhar problemas não é a melhor forma de resolvê-los, né? Tirá-los da frente. Então, se cercar de gente, quem são as pessoas que tem por aí que podem orientar o presidente, ajudar o presidente e tal. No caso da Dilma, só para encerrar esse assunto, ela não reunia nem o conselhão com a frequência para a qual foi criado, né? Com o objetivo para o qual foi criado. Reuniu um em junho, meados de 2014, foi reunir outro em 2016. Ou seja, o ano de 15, que foi uma tragédia, ela não reuniu o conselhão. Foi reunir em 2016. Ver se tem cabimento. E quando a gente fala em 2016, foi no início de 2016. Passou um ano e tanto sem reunir o conselhão. Conselheiro, é disso que é um dos problemas que tem sido observado por pessoas que gostam do presidente, hein? Não estou nem falando das pessoas que não gostam do presidente da República, que veem outros defeitos no governo. Mas os que gostam do presidente chamam atenção para isso. Está faltando gente, está faltando elenco, gente em quem ele possa confiar, gente que tem história vivida com ele para poder falar de igual para igual nas conversas reservadas, obviamente, para que ele possa ter uma noção melhor antes de tomar uma decisão. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.